Bom dia, Maria Daniel. Eu gosto do seu sobrenome, é muito forte, assim, muito... Doutora Marina Daniel, nome forte. Então, Éclis, é porque eu entrei na frente da Química Geral. Eu falei praticamente a frente B toda, né? E a gente divide a frente B. Ele é todo da frente A e a primeira parte da frente B, os dois módulos, 1 e 2. E eu sou a segunda parte da frente B, módulo 3 e 4, e sou toda C. Como eu invadi a 1 e a 2, eu permiti que ele fizesse isso daí, né? Até porque eu concluo essa parte de radioatividade. Era para ter terminado, mas eu atrasei por isso, né? Ele me disse que vocês ficaram assim, professor, a gente já viu isso daí, professor. Hoje, nesse mês, a gente já viu isso daí. Ele ficou perdido. Disse, não, Duzane, então você conclui a parte de orgânica, introdução e cadeias, e depois você largue, porque é meu, viu? Largue, orgânica é comigo. Entendeu, Ex? Para ele não se acostumar, não, né? Não se acostume, não. Se acostume, não. Eu sou muito justo. Até um certo ponto. Deixe minha orgânica de mão. Uma empresária entrando aí. Então, crianças, bom dia para todos. Eu estava até assim um pouco meio desanimado, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Mas vocês me dão um certo ânimo para eu continuar e desenvolver um trabalho bom para vocês. Eu espero que eu esteja suprindo essa necessidade que vocês têm. E quero dizer a vocês que cada dia eu aprendo mais para poder repassar a vocês esse aprendizado. O meu sonho um dia é ser um Daniel René. Um dia eu vou ser um Daniel René e ver aí ó, a dor de cotovelo, ó, a dor de cotovelo. E ver no Instagram os prints da melhor aula, a melhor aula. Ô, oh, rapaz, esse é meu sonho. Um dia eu vou pegar uns cursos com ele. Daniel René é o cara mesmo. Pois bem, falamos de... Bom dia, Yarla, tudo bem? Eu tô querendo aí 2 bis, um choquito e 2 paçoquinhas. Grande Alain, tem não? Ixi, Ave Maria. Não. É a crise, né? A pandemia fez isso com os empresários. Mas você já salvou muito. Fala, Saulo. Gente, nós vimos lá a primeira parte de reações nucleares 1. Nós vimos todo o processo de decaimento, aquela parte de transmutação. Vimos a questão do poder de penetração, né, dos raios ionizantes, que é isso daí realmente que é cobrado de vocês. Dificilmente a gente vai se deparar com questões relacionadas à parte da reações nucleares 2. Que reações nucleares 2, elas envolvem a questão de fusão e fissão. Né? Então, o que a gente pode, se posteriormente acontecer, de aparecer uma questão relacionada a isso? É muito mais vinculada à história, né? À toa que eu falei do professor Daniel René, e pela questão da energia, né, que através do processo de fissão é produzido, né, como ocorreu em 2020. Isso, questão de fissão. A questão bem mais técnica, né? Aquela questão onde você consegue calcular aí o decaimento e você faz uma relação teórica em cima disso. Então, hoje eu vou falar para vocês especificamente a questão dessa energia que é utilizada, né? A chamada energia físsil, né? Que, querendo ou não, se fala muito do urânio, né? O urânio é que vai produzir maior quantidade de energia. A gente pode remeter à questão do enriquecimento. Sabe-se que o urânio 235, ele é menos de 1%, né, na natureza, menos de 1%, 0,7%. É algo muito pequeno. Então, é preciso enriquecer, né, para produzir esse elemento,
né, que tem aí uma quantidade físsil maior. O 238, ele não libera tanta energia assim, né? Então, a gente vai ver que o estudo direcionado com a utilização desse material radioativo para produzir energia tem os seus benefícios, obviamente, e os malefícios não deixam de acontecer. Nós sabemos até que esse material, ele não tem um descarte muito fácil. Nós sabemos disso, pela questão do decaimento, né? A quantidade de tempo que essa atividade radioativa pode estar presente. E tem a questão do alto custo, né? Do alto custo para se produzir essa energia. Então, é preciso fazer alguns processos de reaproveitamento, especificamente na decantação, ou mesmo no processo aí de resfriamento, né, dos reatores, né, que é um processo que requer muito estudo, tá, e muita segurança. Foi o que aconteceu em Fukushima em 2011. Vocês sabem muito bem que o Japão, ele não é rico de rios, né, como nós temos aqui no nosso continente. Então, eles precisam produzir energia de maneira a reatores, né. Então, lá em Fukushima, em 2011, houve aquele acidente com a questão do tsunami, e aquela água que é utilizada para resfriar os reatores produz energia, eles vão girar as turbinas com o quê? Com o vapor, né? Porque a água que é retirada é a água do mar. Essa água do mar vai evaporar, vai girar os reatores, vai produzir energia, só que essa água evaporada, ela vai ter que condensar. Então, essa água condensada, ela vazou para alguns rios, né, da região, porque tem a presença, especificamente, de dois materiais que são utilizados. A água que é utilizada não é aquela água comum, tá? É o deutério e o trítio. Tem livros que chamam de trício, tá? Deutério e trítio. Então, são os isótopos do hidrogênio. Então, eles são radioativos. Então, eles vazaram nos lençóis freáticos da região e nos próprios lagos e rios ali próximos, e a população teve que ser retirada em função disso, e você já conhece o resto da história. Eu vou espelhar aqui o meu material. É só continuação do que eu já tinha mandado para vocês. Opa, tem alguém pedindo para entrar, deixa eu aceitar logo aqui. A Silvia. Ontem foi o Dia das Mulheres, né? Ó, mas o Dia das Mulheres é todo dia, né, não? Só vocês lembrarem aí como diz o caboclo, a minha ídola. Já viram essa, a minha ídola? É a Marie Curie. Sou fã demais dessa cidadã. Eu só ainda não assisti o filme dela, porque tempo mesmo não tive. E não tem. Então, esse videozinho, vocês conhecem ele, não conhecem? Ó? Tá todo mundo visualizando já isso daí, tá? Sim. Isso daqui é um processo muito engraçadinho. Ó o neutro aí, ó. Ó o urânio aí. E aí nós sabemos o seguinte. O que aconteceu aí foi uma fissão. Não é? O nêutron, ele vai se chocar com o urânio 235, não é? E ele vai fazer a fissura. Nessa fissura, na desintegração do nêutron em relação a esse choque existente com o núcleo, vai haver liberação de novos nêutrons, prótons, a partícula beta, não é isso? E nós temos aí a antimatéria também liberada. E vai fazendo o processo que nós chamamos de reação em cadeia, né? Quebrando outras moléculas, fissurando outras moléculas, e havendo aí a liberação da energia colossal, que é justamente essa. Se você for olhar bem aqui, ó, deixa eu só tentar voltar um pouquinho, bem aqui pertinho da explosão, vocês vão notar que os navios existentes ali, eles somem. Olha, ó, tá vendo? Ó? Eles sumiram, o impacto, a força, a chamada massa crítica é destruidora. Obviamente que essa reação acontece aonde? Nas usinas nucleares, né? É um processo de fissão, não é a fusão. A fusão é o que acontece na união de massas existentes aqui dos núcleos.
E nessa união de massa vai produzir uma massa maior, e nessa produção de massa maior vai haver uma energia muito maior do que se considera com a fusão. Falando das bombas, que é mais ou menos o que se trata nesse capítulo, a bomba de hidrogênio, a bomba H, inclusive eu tentei mostrar para vocês o vídeo na aula passada e não deu, né? Não sei se vocês se lembram que ficou falhando, né? Ela é muito, muito, muito maior em força, em impacto, em energia liberada, em consumo e retirada do vácuo da região do que a própria bomba H, aliás, perdão, a bomba atômica, né? Porque é um processo de fissão. Mas vamos lá. Essa parte. Não, já foi. Tchau. Bora lá. A fissão nuclear, olha, fragmento de núcleo atômico a partir da colisão entre partículas formando dois núcleos menores. É aquele mesmo processo. Nós temos uma estrutura que está instável e vai facilitar ali, através do choque, através da degradação, né? Vai facilitar essa divisão. Essa divisão ela vai acontecer naturalmente, nós vimos a questão do decaimento, mas ela pode ser forçada com os choques de nêutrons, né? Então, o nêutron, quando ele em alta velocidade se movimenta, ele vai se chocar, vai fissurar, ele não destrói, gente. Tem a chamada degradação, ele vai quebrar realmente. Há uma quebra e o que tem no núcleo, né? Prótons, nêutrons, os quarks, né? As partículas que nós conhecemos, elas são liberadas e com essa liberação é que ocorre a formação de energia, né? Não é à toa que nós vai sempre liberar um nêutron e vai ter energia formada no final do processo. Então, vocês olham aí, o nêutron se choca aqui com uma laser, cadê o laser? Vocês estão gostando de orgânica com conduzante? Disser que sim, nunca mais falo com vocês. Não, tô brincando. Mas vocês já viram... Ah, não, foi comigo a orgânica, não foi? Foi comigo. Então, para vocês verem que o nêutron, ó, ele ataca essa estrutura físsil porque ela vai formar a fissão, né? Nós sabemos o seguinte, que elementos que têm uma massa acima de 234, mais ou menos, eles são características físseis, eles vão fazer facilmente a fissão, vai ocorrer facilmente a fissão. Então, elementos com massas menores, um exemplo, o hidrogênio, quando se liga a outro, ele produz o hélio e ocorre a fusão. Eles entram aí na classificação e característica de um processo de fusão. Então, já é uma coisa para vocês lembrarem. Né? Então, aqui acontece o choque, né, do nêutron, tá? Que o nêutron vai se chocar com o urânio. Vocês estão notando que esse urânio ele se separa, não é? Ó? Nessa separação dele, vai haver liberação de outros nêutrons que vão fazendo o processo de rompimento de outras partículas existentes, né? De outros núcleos de átomos existentes. Então, esse processo específico aí não é bem o processo, ó, nota que a energia que é liberada aqui nessa separação, não é, ó, onde está vendo aí a liberação de raios gama, né, outras partículas que são as penetrantes, vamos dizer assim, mas o processo em reação em cadeia, essa fissão, aí, ó, na questão do combustível, né, combustível nuclear, que é o 235 radioativo, na reação em cadeia que ele produz, né, a partir do momento que ocorre a fissura no seu núcleo, né, vai ver esse processo aqui. Separou, ele separou em bário e criptônio. Nessa separação, vai haver liberação de novos nêutrons. E esses novos nêutrons vão atacar novos átomos de urânio, professor. E esse primeiro nêutron é tirado de onde? Eu tenho outra partícula marina. Na bomba, por exemplo, não é bem um nêutron que vai ser liberado. Na bomba atômica, ela tinha um gatilho realmente, tá? Um gatilho, um metal mesmo, como se fosse uma bala, que ia entrar em choque com ele. Nesse choque, e pelo calor existente lá no sistema, ia haver a liberação de nêutrons, porque se chocar com ele. Como se eu tivesse barroado ele, e aí sim o nêutron partia. Aqui, esse nêutron que está representado é de uma outra fissura. Pode ter até do próprio urânio 238, menos físsil que ele. Então, eu vou fissurar ele também com o movimento de nêutrons,
Aí você pode perguntar, professor, mas ainda o senhor não me explicou. O senhor não disse por quê, de onde é que vem esses nêutrons. Esses nêutrons, ele veio, inclusive, lá daquele... como é que chama? Um túnel que foi feito, PH, eu esqueci o nome agora, como é que eu digo o nome dele. Que eles descobriram, inclusive, o bóson de Higgs, que foi o... Deixa eu me recordar aqui o nome. Fica na França, Alemanha e Itália, né? O diâmetro desse túnel, onde nêutrons eram jogados e se chocaram e produziram esse bóson de Higgs. E é por isso que eu tenho a utilização de outros. Bom dia, Tom. Vamos ligar as câmeras. É por isso que esses nêutrons, eles podem ser liberados de qualquer outra partícula, onde pode ser rompida mais facilmente do que especificamente o urânio. Então, eu tenho, por exemplo, o polônio, ou eu tenho o rádio, que eu vou fissurar facilmente, e eles vão liberar esses nêutrons que tem, assim, um choque, sabe? Parece que tem um ímã onde eles vão acertar no meio dos outros núcleos. Quando ele sai com a função de derrubar outros núcleos. Quebrou esse daqui, liberou energia, vai formar o bário, forma o criptônio e vai acontecer a mesma coisa. Vai rompendo outros, forma criptônio, rompe outros, e vai haver aí a chamada reação em cadeia e a formação do que nós conhecemos lá de Hiroshima e Nagasaki. A diferença de Hiroshima e Nagasaki é que Hiroshima foi o estopim, eu não sabia o que ia acontecer. O que aconteceu lá foi uma explosão. O que aconteceu em Nagasaki foi uma implosão. Qual é a diferença, professor? De explosão e implosão. Explosão eu não tenho como controlar. Não é à toa que quando houve a explosão lá em Hiroshima, depois que os japoneses finalmente se renderam, eles deram lá a carta de rendição, né? E os cientistas norte-americanos puderam entrar no país para estudar. Eles não tinham a mínima ideia do poder de destruição que eles lançaram ali. Eles só tinham aquela teoria, só fizeram aquelas explosões em água, ou mesmo no deserto, não tinha aquela teoria, né, do que aconteceria. E nem muito menos as partículas que ficavam presentes. O Little Boy, é isso aí. O outro é o Fat Boy, ou é Fat Man, né? Acho que é Fat Man, se não me engano. Enfim, essas partículas, voltando ele para a história, a quantidade que nós tínhamos físsil lá da bomba atômica, ela não foi toda consumida. Não foi toda consumida, só cerca de 20%. Os demais se transformaram nesses raios que nós conhecemos e causou a chamada destruição. Não é à toa que no dia seguinte, vocês podem até ver, vocês conhecem das minhas aulas esse documentário. Hiroshima, dia seguinte, a destruição que foi, não só pela questão da bomba ter explodido a 1.000 metros praticamente do chão, mas o dia seguinte foi as partículas, né, radioativas que estavam presentes. O céu ficou escuro, né? Como se tivesse nublado todo o tempo. Aquilo dali era a poeira radioativa, né? Então, choveu negro, né? Parecia óleo caindo do céu. As pessoas todas com a pele descolando, querendo água, e aquela chuva radioativa caindo, e elas né, com desespero, com aquela dor na pele, enfim, a queimadura de 3º grau, né? Elas estavam fazendo consumo dessa água. Tudo em pó, verdade. Então, gente, foi algo e é algo que ainda é muito misterioso, né? É um processo ainda que, embora o homem pense que domine, mas ele não vai conseguir dominar nunca isso daqui, tá? Um erro pode ocasionar a destruição da humanidade, né? E, embora nós utilizamos essa energia, a gente utiliza muito mais a termoelétrica, né? Mas vocês viram que no Brasil, hoje, nós temos 3 usinas, né, nucleares. Como é o nome das usinas? Eu esqueci. Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né? E para que fosse produzido essas 3 usinas nucleares, foi preciso a ONU aceitar. Porque o que acontece lá? O enriquecimento desse cara aqui, ó, 235. Ele é enriquecido. E esse enriquecimento, aqui no caso, é para fins energéticos, né? Conseguimos provar
que é para fim de energia, né? Já nos outros países, principalmente os países onde ocorre aí os confrontos aí, né? O enriquecimento do urânio não é muito bem visto, tá? Então, a quantidade físsil mínima, ele consegue ser reaproveitado para fins ibéricos, produção de armas nucleares, por exemplo. Então, tem toda uma resenha para poder trabalhar com esse material. Então, o urânio, que é a principal peça da relação aí de uma reação nuclear, então ele vai a principal, né, combustível aí nuclear, é urânio. E temos outros, temos o rádio é muito mais forte ainda, muito mais forte, mais abundante, só que o urânio é o cara que é eficiente nessa questão energética, tá? Ele é que é o eficiente. Ó, ele é encontrado na natureza em forma de óxidos, então nós podemos encontrar ele assim, por exemplo. Ou ainda dessa maneira. Tá? Então nós temos alguns óxidos aqui relacionados ao urânio. Geralmente esse daqui é o que é mais trabalhado. Esse daqui ele é um superóxido, né? Mas de qualquer maneira, a relação ainda é de retirada desse urânio. Né? Boa parte daí desse urânio é o 235. A questão da abundância dele que eu falei para vocês, ó, menos de 1%, né, ó, 0,7%. Olha a quantidade que nós temos aqui de 238. Então, para enriquecer e se transformar em 235, né, com a sua porcentagem um pouco mais avançada, é necessário fazer a relação com os isótopos, né, enriquecer, fazer uma mistura isotópica para poder justamente fazer a representação desse urânio 235. Então, o enriquecimento consiste em um processo de aumentar, né, o teor numa mistura radioisótopo. Então, que é o que eu falei para vocês. Vamos utilizar os isótopos para poder fazer esse processo, ó, e para poder produzir isso daqui, ó, 98%. Então, daqui eu já consigo fazer uma besteirinha, não consigo? Consigo fazer uma besteirinha energética, né, falando sobre o poder desse material. Ok? Vamos falar dos reatores, porque nós temos dois tipos de reator, né? Nós temos o reator chamado BWR, onde, ó, tá dizendo aí, ó, reatores de água fervente, a vapor de água, que removerá as turbinas, no caso, vai mover, né? A água vai entrar, o calor emanado pela liberação de energia vai fazer essa água evaporar, o vapor dessa água vai fazer com que as turbinas se movimentem, e aí vai haver a formação de energia elétrica, né? Só que esse vapor de água, ele é reaproveitado, né? Essa água, ela é reaproveitada. Como? Vai haver a condensação. Tem condensadores, justamente para poder fazer o processo de resfriamento, né, dos reatores. Vocês viram que foi o que aconteceu lá em... Como é o nome da cidade? Eu esqueço. É Pripyat, né, lá na Ucrânia. Foi o que explodiu, né, o que o Alan está dizendo, lá em Chernobyl. Houve o superaquecimento do reator, né? Então, naquele superaquecimento, a temperatura aproximadamente aí 5.000 graus, né? Frei Serafim meio-dia, é básico para a gente isso daí, ele evapora facilmente as coisas, né? Então, essa água nos reatores, elas são reaproveitadas, né? Então, pelo processo de condensação. Então, fica naquele processo de evapora, ela movimenta a turbina e depois que ela passa, ela vai sendo reaproveitada e é um processo contínuo. Só que esse tipo de reator, ela utiliza eletricidade, né? Então, elas são ligadas nas redes elétricas, né? Para que isso aconteça. E aí, nós sabemos que se a eletricidade acabar, se não tiver energia, vai parar o processo de resfriamento do reator e, consequentemente, vai haver o quê? A explosão muito parecida com o que aconteceu lá em Chernobyl, né? Muito parecido. Então, esse aqui é o BWR, ele só tem esse reator, tá vendo, ó? Aqui nós temos as barras, os cilindros, onde tem aí o material radioativo, que superaquece, né? Pelo seu processo de fissão, que nós conhecemos. Superaquece. Então, aqui nós temos uma fonte, né, de água, onde vai aqui girar, né, fazer com que as turbinas girem e vai produzir energia elétrica. Qualquer problema que tiver aí, já era, né? Já era, não tem mais como resfriar. E vocês veem que aqui existe uma fonte, né? Essa fonte tem que ser uma fonte bem grande, de água corrente, no caso, a água do rio ou do mar, que é feito esse processo aqui de
evaporar e condensar para poder girar as turbinas. O outro reator que nós temos é o PWR. O PWR ele é diferente do BWR porque ele tem dois reatores. A gente vai ver isso daí, ó. Reator de água pressurizada, então ele é um pouco mais complexo, né? Na sua magnitude. Então, o sistema de refrigeração dividido em dois circuitos independentes. Então, primário e secundário. Então, a gente vai ver eles aqui, ó. Então, nós temos dois circuitos, né? Ó, tem a pressurização, tem aqui o reator nuclear, e aqui é o processo de relacionar esse primário e esse secundário. A relação é mesma, né? A mesma. Você vai ver que nós precisamos de uma fonte aqui de água corrente intensa, água do mar ou de rios, né? No processo de condensação, e aí vai haver a evaporação normal, como acontece no BWR, e vai produzir aí a energia elétrica através do movimento do vapor, né? Do superaquecimento existente lá no reator. E aí vai produzir energia elétrica. Lembrando a vocês que foi definido aqui o BWR lá no Japão, lá em Fukushima, né? Então houve o colapso, né? O superaquecimento, não tinha mais como fazer o resfriamento lá do reator e houve a liberação dessa água radioativa lá para o meio ambiente, né? Ok? Prosseguindo. Vamos falar de bomba. Olha aí a criança aí, Marina. Esse daqui é a Little Boy, né? Ela é uma bala. A história mostra que os cientistas não tinham a mínima ideia do poder de destruição dela. Por segurança, ela foi armada no Enola Gay, né? Enola Gay é o nome do avião que levou, né? Então ela tinha alguns circuitos, né, elétricos que poderiam inclusive ter explodido ali, né? Caso o armador não tivesse cuidado, porque ele não sabia do poder que tinha lá. Como falei para vocês, foi um processo de explosão, algo não controlado. Eles tinham a ideia do seguinte: quando estiver próximo do Japão, né, no caso eles escolheram Nagasaki, porque era uma cidade popular, né, de civis, não era militar, inclusive, e em função disso, os civis, eles viam os aviões e diziam, não, aqui não vai ter guerra porque não vai ter bomba aqui, porque a galera está atrás dos pontos militares que não fica aqui, né? Então eles olhavam para o céu e via aqueles aviões passando, achavam normal. E foi por isso que sucumbiu muita gente, né? Por isso que eu digo para vocês, o ser humano é um ser ruim. Eu não consigo imaginar como é que as pessoas acham que destruir dessa maneira tão maléfica. Gente, a gente não, eu particularmente não consigo imaginar a sensação, a dor que esse povo japonês passou com a energia liberada dessa bomba. Eu não consigo imaginar. Eu não faço ideia. Só em ver as chamadas sombras atômicas, né, que pessoas que foram dizimadas instantaneamente com esse poder de destruição, que é justamente aqui, gente, quando se fala de bomba A, a gente fala da fissão. Bomba A é fissão. Aquele processo mesmo onde o nêutron vai se chocar com um núcleo e vai liberar a sua energia. Esse é o processo de fissão. Então a gente vê que essa explosão ela não foi controlada. E por não ser controlada, a devastação foi muito maior. Deixa eu dizer para vocês. A quantidade de quilotons que foi utilizado aí, lá em Hiroshima, foi a mesma que aconteceu em Nagasaki, só que a de Nagasaki, a destruição foi um pouquinho maior. Por quê? Porque agora eles conseguiram controlar, porque eles já sabiam qual era o processo de destruição, a magnitude dessa destruição, então eles fizeram uma bomba de implosão, porque eles controlariam agora essa explosão, né? Então, implosão é uma explosão controlada. Então, eles conseguiram controlar e ela tinha um pouquinho mais de força, né? Porque agora já sabia como é que se trabalhava com ela, né? Essa aqui de Hiroshima, ela foi estopim, né? Bom, agora eu sei como é que funciona, né? Então, eu vou utilizar essa daqui. Então, vamos lá. Olha aí, Marina, o que eu tinha falado para você, o gatilho, né? O gatilho existente aqui é TNT.
Que sigla é essa de TNT? Quem lembra? Falando de orgânica. TNT, quem lembra? A estrutura do TNT. Ô, dos anjos. Deixa a minha química orgânica, rapaz. A dinamite é isso daí, ó. Mas, ó, nós trabalhamos ela no nosso segundo ano, ó. O TNT é trinitotolueno. O que é o tolueno? É isso daqui, né, não, ó? Tem um aromático ligado a um CH3 aqui, é o tolueno. E eu tenho um grupo nitro aqui, ó, gente. Tem um grupo nitro aqui, ó. Eu tenho 3 grupos nitro aqui, ó. É a dinamite, foi o que a Marina falou. A gente vê nos desenhos, né? Vê lá o pica-pau lá querendo matar o seu Leôncio, ele utiliza o TNT, não é? Então veja aí, Marina, o TNT é a simulação do neutro que eu não tinha aí. É a simulação do neutro. Aqui eu tenho uma cápsula com urânio 235, que ele veio aqui numa velocidade altíssima, se choca aqui, né, ó, e produz a energia colossal, né, que é o processo de fissão nuclear. E aí ocorreu o que ocorreu lá em Hiroshima, né? Então ela caiu. Nós vamos ver bem aqui, por exemplo, o diâmetro, o peso, tá aqui a bichinha aqui, né, ó. Isso daí é só um exemplo do que ela pode fazer, né? Isso daí foi um treinamento lá no deserto do Novo México. Eu estava observando isso daí, tirei esse GIF, né, em relação a esse teste. E vamos ver aqui algumas características dessa bicha. Olha o Little Boy, né? Muito famoso. É o TNT que iniciou a reação em cadeia. Foi porque ele simulou ser o nêutron, né? Então, nessa simulação de nêutron, quando foi disparado o gatilho, ele foi em direção a onde estava ali a cápsula de urânio e conseguiu fissurar com a sua explosão. Então, o gatilho da bomba atômica foi dinamite, né? O gatilho da bomba atômica foi dinamite. E eu posso fazer ainda uma analogia com a bomba de hidrogênio. O gatilho de uma bomba de hidrogênio é uma bomba atômica. Só para você ter aí o poder de destruição que ela tem, né? Precisa de uma bomba atômica para poder detonar uma bomba de hidrogênio. Enfim, vamos ver aqui. Ó, o Little Boy, ele tinha aqui o quê? Ele tinha um comprimento 3,2 metros, né? Ó, 73 centímetros de diâmetro. A massa dele, 4.400 quilogramas, né? Ó, a potência, 14,5 quilotons. Então, ele tinha um poder considerável, né? À toa que ele dizimou Hiroshima, né? Em questão de segundos, milésimo de segundos, já não existia nada naquela região, próxima ali a chamada ponte em T. Tem até ainda hoje, né? Quem for no Japão qualquer dia desse, vocês vão ver lá o monumento em relação aos mortos, né? Enfim, que é um prédio, inclusive, que não foi demolido, né? Fica bem pertinho ali de onde foi detonada a bomba. E aí, veja a quantidade de quilotons. 14,5 mil toneladas de TNT. Foi bem pertinho daquele acidente que aconteceu agora, recentemente, lá em Beirute, né? Não teve aquela explosão lá com nitratos? Não sei se vocês lembram. Foi bem próximo a quantidade aí de força, de energia, como se fosse de TNT explodindo lá, né? Mas só era o nitrato, que ele é muito reativo e ocorreu aquele processo. Então, nós temos aí a bomba atômica, que é de fissão nuclear, e nós vimos aí o seu esquema, como é que ele funcionava, né? Vamos prosseguir aqui, ó, o Fat Man, gordinho, né? Engraçadinho, bonitinho, né? Oh, mas é engraçadinho, mas causa um estrago, né? Então, o Fat Man, ele é um processo de implosão. Então, a gente está vendo aqui, ele tem um polônio aqui, ó, como a sua reatividade, né? Então, a implosão, ela tá toda aqui, ó, né? Ela não espalha, né? Ela vai ser toda aqui no próprio reator dele, ó. Aí tem a onda de choque. Essa onda de choque vai criar a massa supercrítica, que é a formação do cogumelo. Ela vai quebrando, destruindo e arrastando tudo. Vocês viram, inclusive, nos documentários que eu já postei para vocês algumas vezes, que quando ela explode, ela suga e depois ela libera a energia supercrítica.
né? Então ela arranca, ela puxa e arranca, destrói tudo. Não tem como impedir isso daí. Não tem como, tá? Então o processo aí é de implosão, ó, nesse método da massa supercrítica de urânio e plutônio, né? Urânio e plutônio, ou uma combinação dos dois, né? Eita, a pancada é grande demais, gente. A pancada é grande demais. O poder disso daqui é absurdo. Agora eu pergunto a vocês, qual é o objetivo disso, gente? O ser humano, eu não sei quem foi o filósofo que disse isso, até eu peço perdão para o Charles sobre isso, mas o homem é lobo do próprio homem, é destruição demais, gente. A energia que essa bomba produziu dava para alimentar o Brasil por milhares e milhares de anos. Certo que o material produzido ele não tem descarte, né? Eu não posso abrir ali o tambor de lixo e jogar isso fora. Ele tem que ser guardado, ou seja, a gente faz o processo de exportação. Eu particularmente não sei se o Brasil já tem ambientes que conseguem receber esse material radioativo, né? Porque eu vejo que aqui eu tenho polônio, eu tenho urânio, eu tenho gente que tem um tempo de meia-vida de 5 a 6 mil anos. Não é muito tempo. Então, se degradar na sua parte molecular, a parte de massa, é quase zero, né? Então, vamos ver aí a natureza do Fat Man. Olha aí, ele tinha quanto de comprimento? 3,5 metros, tinha 1,5 de diâmetro. A massa dele é um pouquinho pesada, né? Por isso que é o chamado FAT, né? Então, 4.536 quilogramas, a potência 23 quilotons. Quanto é que tinha lá no 14,5? Por isso que eu disse para vocês que o desastre aqui foi maior, né? A quantidade de TNT, 23 mil toneladas. A pancada foi muito grande. Então, morreu muito mais gente lá em Nagasaki do que em Hiroshima. Muito mais gente. O objetivo deles era esse. Mostrar o seu poder ibérico. Depois disso daqui, quem conhece a história sabe que a Rússia não gostou do desacordo que ocorreu entre eles. Tinha um acordo onde os russos, eles invadiam o Japão, né, com acompanhamento da Inglaterra e do próprio Estados Unidos. Só que o presidente da época pensou, cara, se a Rússia chegar no Japão, vai complicar, o socialismo vai complicar, né? Vai mexer com o Oriente e aí bagunça tudo. Então a gente tem que fazer o seguinte: vamos mandar o nosso track aí antes da galera saber. O que eles fizeram foi tudo debaixo dos panos. Quando o Stalin viu essa confusão, ele ficou muito chateado. Do nada, assim, disse, bora agora aí, galera, bora agora. Do nada, eles não apareceram na balada, não, eles jogaram a bomba, do nada, né? Então, veja, era algo tão secreto, mas tão secreto, que aquela galerinha lá, que mandou as primeiras bombas lá de Hiroshima, ele não sabia o que é aquilo dali. Diz assim, ei, tu e tu, vocês querem ser heróis? Queremos. Vamos embora aqui. Olha, vocês vão jogar essa bomba nesse momento, vai explodir nesse instante, e perna para que te quero, meu querido. Vai-se embora, corre. Não é à toa que houve dois abalos sísmicos. O quando ele detonou, se eu não me engano, a 2.800 metros, ele detonou, houve aquele abalo sísmico, a onda de choque, né, chegou neles, e quando ele fez o processo da massa supercrítica, quando ela se expande, há essa expansão, né, e ela chegou ao avião lá que eles estavam, o Enola Gay, a uma distância absurda, conseguiu chegar lá. Sorte deles, que essa onda de choque, ela anula tudo que é elétrico, Esse avião não tinha muitos recursos elétricos, né? A eletrônica dele era bem rudimentar, senão o avião cairia. Hoje, os aviões modernos, eles só seguiam através de instrumentos elétricos, de eletricidade. Se não tiver, não tem como ele se guiar. Então, uma explosão nuclear hoje, ocorre esse tipo de problema. Anula a eletricidade, né? Há essa anulação, né? Oxi, foi uma coisa arriscada aqui. Eu até voltando, né? Ah, não, daqui é o processo da fusão, tá certo. Bom, deixa eu tirar isso daqui da frente.
Pronto, aqui eu tirei, lembra, vocês estão vendo que aqui tudo está no Bernoulli, tá? Tirei tudo do Bernoulli. Aqui a parte de fusão, a gente nota que quem tem uma massa aqui, ó, nessa magnitude de 240 a mais, eles são físseis, né? Eles vão fazer a fissão. Então, os outros elementos, né, com massa bem menor, especificamente essa galera que está aqui, ó, né, ó, aqui você vê que nós temos os atores principais, que é o hidrogênio e o hélio. Né? Nós temos esses atores principais, lembrando que tem aqui os isótopos, né, ó, do nosso amigo hidrogênio. Nós temos os isótopos dele, que fazem toda a relação de transformação, especificamente do hélio, que é o processo de fusão. Então, a massa, ela está muito relacionada, né? Quem tem massa, a massa atômica alta, 200 a 200, na casa de 200, dificilmente eu vou conseguir fazer uma fusão. Dificilmente. Vou precisar de muita energia para isso. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é produzir energia, não é gastar energia. Né? Então, lembrando que os dois vão fazer esse processo de energia de produção. A diferença é que um é maior em relação à produção do que o outro. A fusão é maior do que a fissão. Não é à toa que, em termos ibéricos, a bomba de hidrogênio é como se a gente morresse 6 vezes. Explodiu ela aqui, opa, Vivi, caiu. Opa, Vivi, caiu de novo. Não tem condição. É um poder absurdo de destruição. A energia produzida dela é muito maior. É a chamada energia colossal mesmo, tá? É eu pegar um pedacinho do sol da cabeça do alfinete e jogar ele aqui na Terra. Pronto, vou ser mais específico para vocês. É uma energia muito maior. Olha, a análise do gráfico revela que núcleos com número de núcleons com torno de 240, termodinamicamente, tende a sofrer fissão. E os de números inferiores, né, de 30, tendem a sofrer a fusão. Tá descendo aqui, ó, então aquela galera todinha eu consigo fazer a união dela, até porque a massa é pequena, né? Então, se ela tem pouca massa, não vai ter tanto impedimento dessa fusão acontecer. E nesse momento de fusão, a liberação de energia, assim como ocorre na fissão. Aí nós temos aí os principais, né, ó, inclusive tá dando aqui pra gente os compostos do Sol, né, 73% é hidrogênio, tem muito hidrogênio, 26% é hélio, e 1% são os outros elementos, né, em massa. Então, esse 73%, inclusive, eu vejo muito, o meu filho, ele gosta muito de curiosidades na internet, no YouTube, principalmente. Eu fico ouvindo o que ele assiste, porque geralmente ele está aqui sentado, eu estou aqui no computador trabalhando. Mas eu fico ouvindo, e eu estava escutando um astrônomo, eu não me recordo o nome dele, que estava falando justamente isso. A quantidade de hélio existente no Sol, ele tende a se extinguir, né? Então, quando isso acontecer, daqui a 5 milhões de anos, tá bem pertinho, tá? 5 milhões de anos, a gente vai ver o Sol ficando azul, né? Porque a gente vai perder o hélio. E ele, para suprir essa perca de quantidade de hélio, ele vai utilizar os 73% de hidrogênio para produzir hélio. Então, nesse processo de consumir hidrogênio para se transformar em hélio, é que o Sol tende a entrar num colapso e, consequentemente, aí, vem a morrer, né? Nós sabemos que as estrelas também morrem, né? E aí pode ocorrer, e vai ocorrer, obviamente, a formação do buraco negro. Nós conhecemos muito isso na teoria, né? Aqui são as formações, né? Em relação ao que nós temos na produção de hélio, tá? Que são as principais formações, ok? E aqui nós conhecemos os dois amigos importantes nossos, inclusive nos reatores nucleares, que é o deutério e o trítio, né? Que se você for representar o deutério, é o D2O. Engraçadinho, né? O hidrogênio é o H2O e o trítio é o T2O. Simples assim, tá? Então, a representação deles, molecular, seria dessa maneira. Então, caso você se depare em alguma questão com T2O, eu estou falando do isótopo do hidrogênio, que é o trítio, tá? D2O é o deutério. Então, você nota aqui, inclusive, ó, nessa fusão, onde eu peguei o meu amigo deutério e trítio, quando eles se fundem, eles se aproximam, vai ter a fusão, forma o hélio, e note aqui, Marina Daniel, a formação, a liberação do nêutron. Esse nêutron,
vai ser liberado nesse momento, nesse exato instante onde ocorre a fusão. Então, é passível, né, desse nêutron que é liberado, produzir uma fissão. Imagina só o colapso que seria, né? Então, esse nêutron que é liberado nesse processo de fusão, ele pode produzir uma fissão, caso eu tenha aí uma partícula físsil, e ela vai atacar justamente essa partícula. Então, é o que nós temos na relação que eu acabei de falar para vocês, de que para explodir uma bomba H, eu preciso de uma bomba atômica, né? Então, tá em função desse procedimento. Veja aí a temperatura aproximada, crianças, aproximada. Olha só, em Kelvin, né? Transformar isso daqui para Celsius. É aqui no meu quarto, o calor que está aqui, né? Tá calor. Não sei se vocês estão sentindo esse calor de hoje. Mas é muita energia. É muita energia, gente. É muita energia. Tá ok? Aqui é o processo, ó. Você tá vendo lá, deixa eu apagar tá bem em cima o trítio. Deixa eu apagar o trítio aqui, ó. Ele tá bem aqui em cima, eles vão se unir, ó. Se aproximam. A formação do nosso amigo hélio. E esse nêutron aqui, ó, ele vai embora. Saiu. E aí o hélio tá estável, produzido. E é nesse exato instante que ocorre a liberação da energia. A energia aqui, ó. Quando o nêutron vai embora. Não é na hora da fusão, é na hora que o nêutron sai. E aí libera a energia que nós conhecemos. Vamos falar da bomba de hidrogênio aí. Só um pouquinho dela. Aquele vídeo que eu tinha mostrado para vocês, aconteceu aqui, ó, 1952, nessa região aqui, ó, que são as chamadas Ilhas Marshall. Isso daqui, ó, essas imagens, elas só foram liberadas agora, né, depois de muito tempo, que é essa que eu tentei mostrar para vocês. Então, se a gente for ver o poder de destruição, é 200 vezes maior. Resumindo, é como se a gente morresse realmente 6 vezes. Não tem como sobreviver. E isso eu estou falando com 14,5 quilotons. Esse nêutron sai para o hélio se estabilizar. Isso, Marina, porque nós temos o hélio com os seus isótopos. Então, ele sai para ele se estabilizar. Tá? Eu não tenho só o hélio 4, eu tenho o hélio 3 também. Tá? Então, ele sai para se estabilizar. Então, 200 vezes maior, né, o poder de destruição dele, e isso eu estou falando apenas em 14,5. Se eu estivesse falando um valor muito além, aí sim, aí eu posso dizer que é capaz de destruir a humanidade toda. Uma bomba dessa de 14,5 quilotons, detonada em um continente, por exemplo, vou dar um exemplo aí, é um exemplo meio cavernoso, mas só vamos imaginar. Vamos dizer que ainda tivesse o doido lá do Trump, né, no governo lá, e de repente ele ligando lá, ele limpando lá o botãozinho lá de detonação, ele aperta o botão lá. Os Estados Unidos todos vão embora. O poder radioativo dele vai chegar aqui na gente em menos de uma semana. Fácil. Né? Isso eu estou falando de 14,5. Chega fácil. Quem já viu o documentário lá de Chernobyl, vocês viram que a poeira radioativa chegou na Europa em menos de 3 dias. Se bem que a Ucrânia fica muito próxima, né? Só que ela chegou onde, professor? Ela chegou, inclusive, nas turbinas dos aviões que passavam próximo. Né? Então, ela chegava de carona. Né? Ela é menos densa pela a poeira, né? Ficava menos densa ali, ficava no ar, então o vento fazia esse processo de levar. Então, tinha lavouras em países próximos que estavam altamente contaminadas com o césio, né? Que foi o principal ator aí dessa explosão. Você ouviu falar do Yellowstone, que é um parque ambiental que tem nos Estados Unidos? Lá tem o maior vulcão ativo já existente aqui, né? Se o Yellowstone explodir, ele vai... A poeira, ainda não. Pois verifique, Maria Rosa. Procure saber o que é o Yellowstone. Ele tem até geysers, né? Quem conhece, ele tem um geysers, né? Pronto, assiste o Zé Colmeia, você vai ver o Parque Yellowstone. Enfim, ele tem um poder muito parecido, né? Se isso acontecer, se ele realmente entrar em erupção, pelo menos os cientistas dizem isso, né? Acreditam nisso. É a extinção da vida humana. A extinção da vida humana. Então, é como se fosse 2 bombas dessas
com um valor bem acima de quilotão, obviamente, detonadas. Então, a guerra hoje mundial, por algum motivo bobo, que com certeza é por motivo bobo, é o fim da humanidade. Nós temos cerca de 6 países aí que têm esse poder, que conseguem fazer a destruição em massa com a bomba H, com a questão de fusão nuclear. Então, vamos rezar. Só que a gente pode fazer. Nesse tipo de bomba, nós temos o detonador primário, que é a espoleta, né, chamada. É uma bomba de fissão, é aí, Marina. A espoleta é uma bomba atômica, né, para poder fazer a fusão acontecer, né? Então, a fusão do núcleo de deutério e trítio, né, vai gerar a formação desse elemento, não é isso? Ele vai haver liberação do nêutron, e aí libera, né? E é o processo de fusão. Veja aí, vamos fazer o comparativo aí dos cogumelos, né? Olha só, gente. Veja só o quão é perigoso e destruidor essa brincadeira da bomba H. Vocês notam que, olha de onde é que tá Hiroshima ali, ó. Onde é que tá Hiroshima? Olha. Oh, meu Deus do céu. Hiroshima era um traque mesmo. Tá Hiroshima, Nagasaki é maior, a nuvem dele, tá vendo, ó? Aqui é o Monte Everest. Aqui são bombas aleatórias, ó. O B-83, tem o Castelo Branco. Bem aqui, ó, se vocês forem notar, foi um paraquedista que deu um salto da Red Bull. Não sei se vocês viram, ele estava bem fora mesmo. Ele saltou numa altura absurda, ele estava até com um cilindro, ele estava com roupa de astronauta mesmo. E aí você nota a altura que a bomba Tsar alcançou. 40 mil metros. Isso daqui foi a bomba detonada pelos russos. O único teste feito até agora, pelo menos que se sabe, foi essa bomba. E ela teve um abalo sísmico, né? Inclusive teve alerta de tsunami, né? De 6,5 na escala Richter. 6,5. Então veja aí o poder que esse bicho tem, né? Crianças, eu estou falando demais, não estou? Estou falando demais. Já são o quê? 8 e quanto? 8h52. Aqui eu só ia falar na parte da vantagem da energia nuclear, o que é que tem de vantagem, né? Ó, ele não gera gases, então não acredite nisso. Tem questões que dizem, a energia solar produz gás. Não gera gás e não vai estar relacionado com o efeito estufa. Não gera poluição atmosférica, pois não gera gás, a gente já viu isso. Requer pequena área na sua instalação, né? Não depende de sazonalidade, clima, chuva, vento, não depende disso. Só fonte de energia gera mais relação energética em massa, então ele vai produzir alguns resíduos, que é onde nós temos como os malefícios, né? E a quantidade desse resíduo aí gerado é pequena, mas, embora seja pequena, potencial energético muito alto, é verdade. Então, a tecnologia do processo é bastante conhecida. E aí para eu poder encerrar as desvantagens, né, ó, necessidade de armazenamento desses resíduos, né, por um longo tempo, então, necessidade de isolar a usina nuclear após o encerramento das atividades. Então, pronto, acabou o dinheiro para a Angra 3. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer um sarcófago. A mesma coisa que aconteceu lá na Ucrânia, né, lá em Chernobyl, tem que fazer um sarcófago, e dependendo da quantidade de material existente lá, a usina solar gigantes não geram tanta energia, não geram. A energia radioativa, do material radioativo, é quase uma constante. Ela não para de gerar energia, ela não para. Por isso que temos que controlar essa energia. Até porque ela vai utilizar o calor, né? Vocês viram que ela utiliza o calor. As termoelétricas é o calor existente com a formação dessa energia, não é? Então, alto custo da implantação é muito dinheiro, ó. Pequeno tempo de vida da usina, 50 anos apenas, né? Ó. Enfim, produção de impactos ambientais, grandes riscos de acidente nuclear, foi o que aconteceu no Japão. Então, você tem um terremoto, você tem uma tsunami, né? Então, ocorrem os riscos. Né? Então, essas são as desvantagens. Quando eu voltar, a gente faz questões. Tá?
Valeu, gente. Falo demais. Só dizer, você está falando demais. Eu falo muito. Orleane, volto já. Volto já.